O tema da mensagem de hoje, ligada à série Amor Perfeito, quando viver juntos vale a pena, é o segredo da felicidade. O segredo da felicidade. Está no Salmo 51. E deixa eu falar um pouco sobre esse salmo. Ele foi escrito por um rei. Ele foi escrito para cantar, para o mestre de música. Davi, o rei que escreveu esse salmo, era também arpista, era músico. Dizem que os músicos têm sensibilidade no coração. Eu acho que não tem isso não. Eles têm sensibilidade musical, nem sempre sensibilidade existencial. Alguns cogitam que Davi era sensível porque era músico. Eu diria que não. Acho que ele é sensível porque ele tinha um coração que alegrava a Deus, e ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Por isso que ele era sensível. A sensibilidade não está ligada ao que nós fazemos, nossa profissão, as nossas aptidões, mas a sensibilidade à maneira de Deus, que é na realidade o segredo da felicidade, ela é possível a qualquer um de nós. Qualquer um. Eu, vocês, todos aqui, quem está em casa nos assistindo. E eu sei que todo mundo aqui quer ser feliz. Agora, como encontrar o segredo da felicidade na dinâmica do amor divino? Essa é a pergunta. Por onde ela passa? Que caminhos ela percorre? Onde é que a gente chega para chegar aqui? Por onde a gente passa para chegar aqui? Esse salmo é uma canção. Não sabemos em que tom, não sabemos em que compasso, não sabemos como ela seria cantada hoje. Imagina se a gente soubesse, seria muito legal, hein? Naquela época não se gravava, não se usava a linguagem da música codificada como nós usamos hoje, mas era uma música, era cantada pela congregação, e ela era cantada a partir da experiência do seu líder. Isso é que é legal, da experiência de um homem que era rei, mas que foi pastor, que foi extremamente pecador, mas foi também extremamente quebrantado. Davi viveu exatamente essa dinâmica entre o ser tudo de mal que o homem pode ser e ser tudo de bom que Deus nos faz ser. Olha que coisa excepcional. Aqui nós temos então essa realidade da vida de um homem quebrantado. A gente cantou essa canção, né? Pela cruz me salvou, gentilmente, aliás, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. Sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Quebrado pelo amor de Deus. Foi o que Davi experimentou. Na realidade, a vida de Davi, ela estava muito boa, até o momento que ele resolveu achar que não tinha nada mais o que fazer. Ele era rei de Israel, Israel vencia guerras, Jerusalém era uma cidade próspera. Davi trouxe para si uma convergência com relação ao povo. Ele foi querido pelo povo, mas ele chegou no momento que ele achou que não tinha mais o que fazer, que ele não tinha mais, ele já era rei, amava o Senhor, vivia muito bem, e um dia ele resolveu não fazer mais nada. E eu fico pensando, quando a gente para no nosso crescimento, não há mistério. Quando eu paro de crescer, eu não estabilizo, eu começo a decrescer. É uma coisa que, se a gente não parar para prestar atenção, é como fogo. Se você quer o fogo aceso, que você bota brasa, o fogo chega no seu limite de combustão em um certo ponto,
Ali ele tem uma aparente estabilidade momentânea e relativa, e o combustível começa a ser consumido, e a tendência do fogo não é permanecer aceso, a tendência do fogo é se apagar, até que se coloque mais brasa e dê a ele mais crescimento. A própria vida humana é assim. Quando a gente para de crescer, a gente começa a envelhecer. Escute, o pecado está para a vida espiritual como a idade está para o corpo. Observe que quando Jesus vem para a nossa vida, Ele nos dá nova vida, é verdade, mas nós ainda estamos morrendo fisicamente. Então não tem jeito, parou de crescer, quando você chega no ápice da sua idade, da maturidade, começa o quê? A envelhecer. Você já viu alguém que ficou no ápice da beleza a vida toda? Da idade não vai ficar nunca, né? Você pode esticar para cá, para lá, tomar isso, tomar aquilo, fazer exercício, tentar recuperar o físico da adolescência, como eu estou tentando agora, né? Aí, academia, o cara diz: rapaz, você não tem mais 20 anos, eu digo a você aí, então deixa eu pelo menos acreditar que eu tenho 30. Mas uma coisa é real, meus amados, quando a gente para de crescer em tudo, no cultivar dos relacionamentos, na vida espiritual, na vida de oração, a dedicação na igreja, não há estabilidade. A estabilidade é prenúncio de queda. Onde há vida, a estabilidade significa antecipação da morte. Sempre é assim. Alguém disse até que quando a gente nasce, a gente já começou a morrer. No sentido dos dias que se contam, é verdade. Porque se Deus diz lá no Salmo 139 que todos os dias da nossa vida estão marcados no seu livro, quando você nasce já começou a morrer. É como se fosse um relógio do tempo que se coloca a areinha descendo. Não sabemos quanto tempo. Mas no sentido da maturação do corpo, a gente tem uma fase que cresce, que evolui. Sai de criança, vai para adolescente, jovem, aí chega na idade que as pessoas chamam de flor da idade. Eu acho que é porque toda flor murcha depois, né? Já ouviu falar? Fulano está na flor da idade. Aquela flor vai murchar. Então, sem querer aqui ser nostálgico, nem trazer aqui sabe, a coisa assim, do terrorismo da vida, não é isso não. O que aconteceu com Davi foi isso. Ele parou de crescer espiritualmente. Ele parou de buscar, ele parou de viver com Deus, e aí um certo dia, na paralisia da sua vida acomodada espiritualmente, tem muitos irmãos aqui acomodados, com o nível que chegaram, de conhecimento da Bíblia, de história de vida cristã, e tal, está aqui. Então, Davi está na varanda do seu palacete, de repente os olhos dele miram algo que não deveria ter mirado desde o princípio. Ele visualiza uma bela mulher, tomando banho. Aí eu fico pensando, né? O que é que uma mulher está fazendo tomando banho ao ar livre? Porque se ele viu, né? Eu estava pensando sobre isso, né? As pessoas às vezes dizem assim: não, mas a mulher com quem Davi adulterou, coitada, era casada, ele convenceu aquela mulher. O que é que você estava fazendo tomando banho ao ar livre para que o rei visse você? Porque binóculo não existia naquele tempo. Então, está lá, a cena é armada, ele olha, concupiscência dos olhos, ele deseja, concupiscência da carne, ele chama a mulher, deita-se com ela, e ali nasce a destruição de toda aquela estabilidade daquele homem. E ele completa, porque o pecado na vida da gente, ele é como um vício, ou ele é como um descontrole das nossas
habilidades, eu diria até emocionais e mentais. Eu vejo o pecado como muito parecido, não sei se vocês vão concordar comigo, como alguém que está de dieta, tá? Você está de dieta, você tem uma grande dieta, aí você resolve quebrar a dieta. O problema é que quem quebra a dieta, não quebra a dieta, ele se quebra totalmente depois que ele quebra. Nesses dias eu estou com algumas privações assim, né, de trigo, algumas coisas, mas... Gente, um dia desse, acho que foi domingo retrasado, tinha um bolo lá em casa que fazia 25 dias que eu não comia nada de trigo. E aí, ao invés de comer uma fatia, eu comia metade do bolo. Eu me acabei. E o pior, aí saí do bolo, disse, eu não posso não, é? O que é que não pode mesmo? O que é que não pode mesmo? É trigo, o que mais? Chocolate? Treco! O meu ovo de Páscoa foi comido um mês depois. Completamente. O pecado é assim. Você abre uma porta que abre outra. É por isso que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Ou seja, uma guloseima chama outra guloseima. E você se acaba totalmente. Ali então Davi deita-se com uma mulher. Depois de deitar-se com uma mulher casada, ele faz algo para completar o seu descontrole. Ele manda matar o marido da mulher. Agora ele mandou matar de uma maneira muito sutil, porque quem peca, nem sempre peca de maneira exposta. Ele diz assim, ó, na guerra, coloca o cara na frente, no pilotão da frente, e depois dá um passo para trás. O cara morreu lutando, escuta, pelo reino e pelo seu rei. Olha que gravidade, olha que coisa terrível, um homem arpista que espantava os horrores dos ouvidos do rei Saul, quando o rei Saul estava agoniado, chamava Davi para tocar harpa para ele. Um homem que foi à guerra no poder do Senhor e com algumas pedrinhas derruba um gigante filisteu. Um homem que é chamado de homem conforme o coração de Deus, ele entra em um profundo abismo de pecado, que nos ensina uma coisa muito importante. Muito importante. Não se está nunca tão perto de Deus, que não se possa cair. E a Bíblia fala que quem está em pé, cuidado para que não caia. Eu acho que isso está diretamente ligado à ideia inicialmente de estar em pé. Se a nossa consciência de estar em pé não está sempre sendo revisitada por Deus e pelo Espírito, em humildade, em quebrantamento, em reconhecimento das nossas fragilidades, nós vamos lá e caímos. Qualquer um de vocês, e eu também, todos nós. Mas o segredo da felicidade, em qualquer área da nossa vida, gente, escuta. Se eu quero estar bem com a minha esposa, eu tenho que estar bem primeiro com o Senhor. Se eu quero estar bem com os meus filhos, eu tenho que estar bem com o Senhor. Não há, todos os relacionamentos humanos estão diretamente ligados à fonte primeira de força de vida e de graça, que é o meu relacionamento com Deus. Davi então quebra o seu relacionamento com Deus. Ali ele começa a viver um calvário pessoal, não no sentido de se salvar pela sua própria dor, mas de uma dor excruciante que toma conta da sua vida, e a primeira consequência desse pecado foi a morte do filho que foi gerado dessa mulher. O filho que é gerado dessa mulher adoece e morre. E Davi, ele entra ali em um processo profundo de sofrimento. E eu lhes digo uma coisa: depois daquele dia, Davi
nunca mais foi o mesmo enquanto rei. E aí vem a questão: se eu sou defensor da ideia de que há muitas coisas na nossa vida que, quando perdidas, não voltam atrás, o reino de Davi não foi mais o mesmo. Ele não pôde construir o templo que ele desejava construir por causa do seu pecado. E aí o filho dele, Salomão, acaba por construir. Eu parto do seguinte pressuposto: se é verdade que tem coisa na nossa vida que não vai voltar atrás mais, que são frutos de erros, de pecados que cometemos, por outro lado, eu acredito que podemos ainda sonhar com a perfeita felicidade, desde que ela comece na palavra que Davi dá aqui nesse salmo. Ele escreve esse salmo exatamente depois de ter pecado. Olha o que está escrito aqui. Na cabeça do salmo, às vezes tem algumas frases. O que é que tem na sua cabeça aí, na cabeça desse salmo? O que é que tem no seu aí, ó? Para o mestre de música, salmo de Davi. Olha a temática: escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Batseba. Olha o que é que ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor e por tua compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensina a sabedoria. Purifica-me como hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve eu serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito que, gente? Estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer 3 ou 4 coisas desse texto para você como princípios nessa noite. Primeiro, toda restauração humana de sua condição caída, triste, cabisbaixa, toda a nossa restauração parte de um pressuposto: Deus é misericordioso, amoroso e compassivo. Observe que a base sobre a qual Davi inicia o seu argumento não é nele: Senhor, eu não vou errar, Senhor, não foi bem assim, Senhor, eu quero me justificar, Senhor, também, Senhor, talvez, Senhor, e se... Não, ele olha para Deus, e no início do salmo, esse deve ser o começo para todo aquele que busca a felicidade nessa vida. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Em busca do segredo da verdadeira felicidade, eu tenho que começar, caminhar e terminar
confiando exclusivamente na graça de Deus que me lava e me perdoa. Tem muita gente preocupada com o que o outro vai falar, com o que o outro vai dizer, se o outro vai estar chateado. Eu briguei com fulano. Escuta. Se por um lado tudo começa com a graça e tudo termina com a graça, Davi nos dá uma lição. Todo pecado é, antes de mais nada, pecado contra Deus. Olha o que é que ele diz: pequei, no verso 4, contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas. Espera aí, será que foi só contra ele que ele pecou? Ele pecou contra a mulher, ele pecou contra o marido da mulher, ele pecou contra Natã, porque mentiu quando o profeta veio exortá-lo, ele pecou contra o seu povo, ele pecou contra a sua corte, ele pecou contra a família real, ele pecou contra a mulher dele, ele pecou contra os filhos dele, mas aqui ele diz: Senhor, contra ti, somente contra ti eu pequei. Não é que ele esteja excluindo o mal que fez aos outros, é porque ele quer dizer aqui, nos ensinar mais uma vez, que qualquer pecado que eu cometa é, antes de mais nada, pecado contra Deus. Se eu ferir a minha esposa, primeiro eu feri o Espírito Santo de Deus. Se eu trapacear um amigo, em primeiro lugar eu trapacei o Senhor. Uma compreensão disso nos faz ter mais sensibilidade para certas coisas que nós julgamos ser menos pecaminosas, porque nós não estamos pecando contra alguém, como por exemplo, falamos quarta-feira passada, a pornografia. O cidadão está na frente do computador, é ele o computador, é ele e a virtualidade, e ele diz: eu não estou aqui envolvendo ninguém a não ser eu mesmo em um mundo virtual. Escute, todo pecado é, antes de mais nada, pecado contra Deus. Lembre-se sempre disso. Eu estou sozinho, ninguém viu, ninguém está aqui, ninguém está olhando, ninguém está me vigiando, não tem nenhuma câmera, não tem nenhuma pessoa para olhar, não tem, enfim, nenhum amigo por perto. Repita comigo: todo pecado é, antes de mais nada, pecado contra Deus. Isso aqui está óbvio na fala de Davi. Primeiro ele fala que tudo começa e tudo termina com a graça. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. E aí ele vai e coloca aqui no verso 6, o começo de uma restauração. Olha o que é que ele diz no verso 6: sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Ele está nos mostrando aqui um terceiro princípio dessa mensagem, e já é o penúltimo. É o princípio da verdade oculta no nosso coração, a verdade verdadeira. Você já chegou para alguém e disse assim: peraí, tu está falando a verdade? É a verdade verdadeira. Você observa que a gente tem que adjetivar a verdade para que ela passe a ter sentido de verdade. O que é que a gente está querendo com aquilo? Perguntar se a verdade é verdadeira. É perguntar assim: o que é que está por trás do que você está dizendo? É realmente o que você está dizendo? É realmente o que você quer? É realmente o que você está realizando? E aí, gente, Davi tem uma noção. Quando ele diz que Deus vê a verdade, gosta da verdade, ama a verdade do íntimo, ou seja, a verdade verdadeira, que para Deus não existe, ou é verdade ou é mentira, ou é sim ou não. Deus está querendo dizer o seguinte: eu sei se o seu quebrantamento é quebrantamento, eu sei se o seu pedido de perdão é de fato fruto de algo que aconteceu dentro de você. Nós enganamos a todo mundo, nós pedimos perdão, dizemos que estamos tristes, dizemos que, estamos infelizes com aquilo que aconteceu, perguntando: está tudo bem? Está. Mas Davi chegou a uma conclusão. Ele tentou mentir para todo mundo, ele mentiu para o povo, ele mentiu para o marido, porque o marido foi lá depois do adultério,
e ele fez tudo para o marido não chegar na casa dele, para não saber do que tinha acontecido, por isso o mandou de volta para o campo. Ele mentiu para o marido, a mulher, ele criou uma situação, ele mentiu para o profeta, ele mentiu para várias pessoas, ele mentiu para si mesmo, e o mentiroso, ele cria um mundo de mentiras ao redor de si, e aí, gente, ele cria um império, onde há um rei, onde há uma rainha, onde há tudo, só não há verdade. Eu tenho muita preocupação com pessoas que não conseguem falar a verdade. Eu tenho muita preocupação com você, meu amado. Na minha jornada eu conheci algumas pessoas que são doentiamente falando mentirosas. De maneira doentia, mentirosas. Criam mundos, criam estruturas de pensamento, de argumento, e saem. O que Davi fez. E a Bíblia diz que o diabo é mentiroso desde o princípio. Jesus exortou alguns fariseus e disse: eu sei quem é o pai de vocês, o diabo, porque ele é o pai da mentira desde o princípio. Amados, eu vou dizer uma coisa para você. Deus está muito mais preocupado com a minha busca pela verdade do que com as minhas tentativas de perfeição. Porque a verdade, eu tenho dito e vou continuar dizendo, a verdade é a porta que se abre para a graça de Deus entrar. Enquanto não houver verdade, não há graça. Enquanto não houver verdade, não há cura. Enquanto não houver verdade, não há espaço para o Espírito Santo de Deus trabalhar. Enquanto houver mentira, dissimulação e medo, ali é território para que o diabo continue lhe aprisionando. Verdade. Davi entende aqui o princípio da verdade como a porta da graça e, portanto, a porta da felicidade. Ele olha e diz, qual é o primeiro princípio, gente? Repita comigo: tudo começa e tudo termina com a graça. Segundo, todo pecado é, antes de mais nada, pecado contra Deus. E terceiro, sem verdade não há cura, não há libertação, não há vida plena. Saia do seu simulacro de mentiras. Mostre quem você é para Deus, embora Ele já saiba. E a gente é tão tolo que a gente tenta enganar o próprio Deus. Verso 12: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. A maior alegria é a alegria da salvação. Eu não sei quem aqui se converteu de verdade. Talvez aqui haja convertidos, interessados, simpatizantes, arrastados pela mulher, arrastados pelos amigos. Eu não sei aqui quem realmente se converteu, mas uma coisa eu sei. Eu vou dizer uma coisa para você: não tem alegria melhor não. Não tem alegria maior não. Eu me lembro dos meus primeiros meses, gente, eu sorri à toa, com tudo. Eu fiquei leso, fiquei bobão, tudo. Chorava por tudo, via um passarinho, extremamente sensível. E aí eu fico pensando, Davi entendia o que aquilo estava acontecendo. Sabe o que aconteceu? Ele diz uma coisa aqui, gente. Ele diz assim: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Por que Davi tinha medo que Deus tirasse o Espírito Santo dele? Isso é um medo que os cristãos não precisam ter. Observe que Davi não viu Jesus. Ele vivia ainda no império da lei, mas foi tocado pela graça. Sabe por que Davi disse: não tire de mim o teu espírito, e ao mesmo tempo restaura a alegria da minha salvação? Ele pede duas coisas a Deus.
Não tira, não afasta de mim o teu espírito e restaura a alegria da minha salvação. É porque na época da velha aliança, no Velho Testamento, escuta, rapidez, o Espírito Santo era dado em medidas contadas e para pessoas específicas. Ele vinha sobre os reis, ele vinha sobre os sacerdotes e ele vinha também sobre os profetas. Mas, por exemplo, o povo em geral não tinha o Espírito Santo. É por isso que o profeta Joel disse: virá um dia em que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ele estava se referindo ao tempo que Jesus viria, seria glorificado e derramaria o Espírito sobre todos aqueles que nele creem. Tudo bem. Davi está pedindo a Deus uma coisa: não tire de mim o teu Espírito e restaura a alegria da minha salvação. Ou seja, a alegria que eu tinha quando o Senhor me escolheu, quando o Senhor foi lá na casa do meu pai, quando eu estava cuidando daquelas ovelhas, quando eu era o menor dos meus irmãos, quando eu era baixinho, fraquinho, bonitinho, ruivinho, e aí quando o Senhor me escolheu para derrubar aquele gigante naquela guerra, e eu era muito feliz e hoje não sou mais. Restaura a minha alegria e não afasta de mim o teu Espírito. Cara, o medo de Davi? O medo de Davi é que antes dele morrer, Deus tirasse o espírito dele como tirou de Saul. Observe na história do rei Saul, que antecedeu Davi, Deus afasta-se de Saul. E Davi teve medo que a mesma coisa acontecesse com ele. Só que tinha uma diferença entre Saul e Davi. Uma palavrinha linda: quebrantamento. Só essa diferença. Aí você diz: tudo bem, se eu for quebrantado hoje, do que importa? Se o Espírito Santo está sobre mim porque eu me converti, e na nova aliança Deus nunca vai tirar o Espírito de nós. É verdade, você está certo, mas a responsabilidade é maior ainda. O que é pior? É você ter alguém que foi embora e depois de um tempo você dela esquece ou se acostuma? Ou você ter a certeza que terá alguém ao seu lado eternamente entristecido por sua vida? Na nova aliança, o Espírito não se vai. Na nova aliança, o Espírito entristece dentro de nós. E eu vou dizer uma coisa: é impossível ser feliz quando o Espírito de Deus em nós está triste. E essa mesma tristeza do Espírito em nós produz tristeza, e produzindo em nós tristeza, o sabor que outrora foi doce, alegre e feliz, torna-se azedo, amargo, insípido e sem cor. Você já percebeu que tem muitos filhos e filhas de Deus que caem na lama do erro, na lama do pecado, na lama, sabe, de outrora, continuam vivos, entre aspas, mas são mortos vivos, estão em decadência, estão apodrecendo na alma, mas está lá o Espírito Santo, porque se foi selado pelo Espírito, para sempre selado pelo Espírito. Imagine você saber que Deus está triste com você. E mais uma vez eu pergunto, eu não sei o que é pior: conviver com a dor de uma eterna ausência, ou com uma presença eternamente triste dentro de mim? Davi tinha medo que Deus fosse embora, e hoje meu medo é entristecer o Deus que nunca vai embora de mim. E você? Quando viver juntos vale a pena,
Qualquer coisa valerá a pena na minha vida, qualquer relacionamento só valerá a mesma pena na minha vida quando o meu com o Senhor estiver feliz. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O seu está feliz hoje? Hã? Vamos repetir? Tudo começa e tudo termina com a graça. Todo pecado é, antes de mais nada, pecado contra Deus. A verdade é a porta que se abre para a graça do Senhor. Se eu quero ser feliz, eu preciso fazer Deus feliz.